Salve, rapaziada! Por que eu fiz isso eu não sei, mas como é que vocês estão, meus guri? Eu sei que vocês estão com saudade do nosso Chain One, o nosso danado das danadas. Algumas pessoas falaram que estavam cansados desses gados que ficam seguindo as mulheres com dinheiro, então hoje eu achei o Chad. Enquanto nós deixamos o garoto do 90 bilhões cozinhar, nós tem esse brabo aqui que vocês vão conhecer agora. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa com o garoto pilotando sua Ferrari na escola, fi. O nome do safado? Chain One, fi, o próprio. Todo mundo tira a foto chocado. E logo sai uma braba de dentro do carro. Os caras ali por perto tá tudo reclamando que o maldito acabou de entrar no colégio e já tá saindo com a deusa do segundo ano. O de óculos olha se tremendo diz que a vida é fácil quando você nasce bonito com muito dinheiro, você só escolhe quem que você quer. Porém, um amigo do lado diz que ele não tá escolhendo quem ele quer não, ele tá escolhendo todas, até porque as meninas do primeiro ano não estão sendo perdoadas. Os garotos tá ali andando do ladinho, a menina é empinada pro céu, rapaz. As garotas na sua cara tão com inveja dela, querendo saber se não deviam tentar conquistar ele de novo. A amiga passando batom fala para ela não desistir, oportunidades precisam ser criadas, enquanto o brabo tá só feliz. Porém, essa vida dele luxuosa não durou muito não, fi. Assim que ele acabou o colégio e foi pra universidade, a gracinha foi cortada. Isso porque a família dele, que administrava 3 agências de viagem, faliu e além disso, ficaram com milhões de dívida. Ele chega no quarto e chama os amigos pra jogar um LOLzinho. Porém, os caras mandam ele vazar, falando que não tem graça quando ele não vai pagar tudo. Já na sua casa, nosso rapaz comenta, ele foi abandonado por esse bando de falso assim que ficou sem dinheiro. O pior é que os pais e a irmã agora estão vivendo num lugarzinho apertado, enquanto ele tá tendo que morar nos quartos da universidade. Nessa situação, aquela liberdade toda que ele sentia antes desapareceu. Ele achou que tudo estava acabado, até que uma certa coisa aconteceu. Ele se aproxima de uma garota encostada na parede. Essa era a atual namorada dele, conhecida como Zhao Wanqing. E ela já dá a óbvia notícia, rapaziada, a relação dos dois vai acabar. E ela só diz que espera que ele encontre alguém que o entenda melhor no futuro. O coitado toma um susto. Ele diz que eles ficaram 3 anos juntos, então como é que ela acaba com ele assim do nada, filho? Ela não tem coração? Porém, a menina, filha, ela não perdoa e só diz que a relação deles nunca foi de puro amor assim. Além disso, se eles se vissem mais uma vez na vida, não era pra chamar ela de Ting, até porque ela odeia esse tipo de abreviação. Ou melhor, ela já vai abrir na porta do carro e diz pra nunca mais ver ele. O Chain One, porém, relaxa e solta um suspiro. Na hora que ela vai pôr a mão na maçaneta falando que o amigo dela chegou, ele já pede pra ela esperar. Ela pergunta o que ele quer e ele manda ela devolver aquele monte de bolsa importada que ele comprou. Isso deixa ela com raiva, que diz que pelos 3 anos de relacionamento, ela pelo menos devia ficar com aquele bando de lixo que ele entregou. O Chain One fala que se ela não quiser devolver, eles podem partir para uma última aventura. Porém, ela com raiva só manda ele pro inferno. Nisso, o cara do carro chama ela de Ting e fala pra ela entrar, enquanto pergunta pro amigo do lado de fora se ele tá querendo uma carona. Na hora, o Chain One nota que quando ele chamou ela de Ting, fez drama, porém não tá nem aí pro que esse cara fala. E nisso só diz pro cara não se preocupar que ele mora perto. Porém, o tiozão responde que ele não tá com pressa não. Se o garoto quiser uma carona, é só falar. Ele só quer garantir que o menino vai chegar seguro em casa. Porém, o Chain One sabe que esse maldito só tá querendo pôr ele no carro pra humilhar. Nisso, ele encosta na janela e fala pro cara que ele realmente é uma boa pessoa, mas pode ficar tranquilo que ele tá a alguns passos de distância. Ele abre a porta do carro pra ela e fala pro cara cuidar da garota, porque ela é bem boazinha. O tiozão fala pra não se preocupar, que ela está em boas mãos. E nisso, o Chain One diz que aprecia essas palavras. Eles que são homens realmente têm que dar o melhor pras mulheres. É por isso que é bom de saber que a camisinha favorita dela é de menta. Além disso, não adianta comprar lingerie muito emperiquitada porque ela se sente desconfortável. E as fantasias favoritas dela é a de médica e a de policial. O garoto já passou todas as informações pra esculachar o trouxa. O tiozão, porém, não gostou muito da aula grátis não e já bateu a porta e acelerou. O protagonista ficou ali pensando que esse cara não entende que ele só tava ajudando. Além disso, ele espera que a Wanqing se dê bem na vida, já que ela deve achar que essa foi a melhor escolha. Eles não têm mais nenhum envolvimento, então que ela tenha a vida perfeita. O garoto é um sigma sem emoções, rapaziada. Ele só não se abalou com o fim, como ainda esculachou os dois e ficou suave. Porém, por um jogo do destino, o brabo do sisteminha aparece falando que todas as pessoas talvez devessem ter a chance de viver a vida perfeita. E é quando o sistema da vida perfeita começa a se carregar. Já apareceram os status do bravo Chain One, 21 aninhos, 1,82. Por que eu tô lendo os status desse cara? Não sei, né? A gente tá nem aí pra isso. Ele tá ali meio confuso, querendo saber que loucura é essa aparecendo na cara dele. E o sistema então fala que pra viver a vida perfeita ele não precisava só de dinheiro, e sim a admiração do sexo oposto.
A primeira missão que ele tinha era gastar dinheiro em uma pessoa adequada do sexo oposto com uma afinidade acima de 60 para ganhar um pouco mais de admiração. Qualquer que fosse a quantidade que ele gastasse nela, ele receberia de volta multiplicado por 3. E se a afinidade aumentasse nesse meio tempo, ele ganharia o dobro. Pelo menos é fácil de entender os números, ele ganha 3 vezes o que gasta, e se a afinidade aumentar, né, ele ganha 6 vezes. Ele tá ali todo torto olhando pros lados, quando a primeira vítima aparece, filho. É a conselheira Lixão, que de lixo não tem nada, isso aí, rapaz, é coisa fina. E ela tá impressionada, falando que o Shenwan é um homem de verdade, um cara não tem que ficar sofrendo quando uma garota termina com ele. Ele tá ali todo torto e então vê que na cabeça da braba tem um coraçãozinho 65, essa era a afinidade. Na hora ele começa a acreditar que talvez o sisteminha seja verdade. E a conselheira fala pra ele se animar e não deixar isso abalar. Ele ali meio sem graça agradece enquanto pensa que talvez tenha conseguido uma vantagem. Nisso ela comenta porque parece que ele aplicou pra conseguir uma bolsa de estudos, né rapaz? Até porque ele é um pobre quebrado. E fala que logo logo talvez fosse aprovada. Porém, pelo visto, ele confia muito no sistema, porque já falou pra ela não se preocupar mais com essa bolsa de estudos, até porque nem ia fazer diferença no tamanho da dívida que a família tem. A Li Xiao fala pra ele que se ele tiver qualquer problema no futuro, pode vir falar com ela, até mesmo se envolver romance. Com isso, ela tá indo embora e dá tchauzinho. E nisso, Shenwan tá pensando que ela bate com aquelas exigências do sistema, então, em teoria, o dinheiro deveria ser triplicado. Tava na hora de testar e ele puxa ela pela mão. Ele então agradece pelas palavras de encorajamento e pergunta se ela não quer ir tomar um chazinho de bolhas com ele. Nisso ele já tá entregando e ela tá meio ali sem gracinha feliz. E na hora o Shenwan vai fazer as contas, ele tinha 87 yuan, rapaz, esse cara tá quebrado, não dá nem 50 conto direito. Com a grana que ele gastou, o total agora se triplicasse tinha que subir pra 99 e é exatamente o que acontece. É quando ele começa a pensar que se ele continuasse só gastando com ela, o dinheiro iria ficar se multiplicando. Essa era a chance que ele tava precisando pra pagar as contas da família e finalmente sair dessa miséria. Tava na hora de voltar a ser o antigo eu, ou até mesmo melhor. O problema é que multiplicar 99 yuans era pouca coisa. E por isso, o primeiro objetivo era conseguir uma grande quantidade e a pessoa certa pra gastar. O louco da cabeça já falou com a agiota, pegou dos bancos emprestado e conseguiu juntar 49 mil. Tem o risco dele ser morto e do nome ficar sujo, porém é tudo ou nada. O único ponto é que ele tem que ser cuidadoso com o presente que ele vai dar pra professora. Ela sabe que ele é um quebrado, então pode acabar não querendo aceitar. Uma hora se passou. Ele comprou uma bolsa da Prada pra ela e gastou quase todo o dinheiro. O plano, porém, é falar que é uma cópia bem baratinha pra ela aceitar. O único problema é que ele tá ali batendo na porta dela e nem sabe se ela é casada. Rapaz, a braba aparece, eu tenho certeza que ela coloca muito amor nessa comida. Ela tá meio assustada, querendo saber o que o doido tá fazendo ali. E nisso ele fala que em todo esse tempo que ele tá no colégio, ela sempre cuidou muito bem dele. Agora que ele percebeu o quão precioso é o apoio dela, ele decidiu trazer essa bolsa de presente. A Li Xiao na hora percebe que parece ser algo caro e decide não aceitar. Ela fala que esse é o trabalho dela como professora, então ele não precisa disso. O danado mentiroso já fala para não se preocupar que é uma bolsa falsa e custou só 200 yuans. Tudo que ele queria é que ela aceitasse como uma prova de carinho. Ela fica meio sem graça, pensando que seria muito errado recusar algo assim. Ela diz que vai aceitar, porém quando o aniversário dele chegar, ela vai devolver o favor. Nisso, uma fumaça vem da cozinha, ela já vai correndo. O danado não perdeu um segundo e já entrou, fi. Agora que ela foi convidar, né, rapaz? Mas ele já tá aí, minha filha. Pro nosso menino, desde que ela não tenha um namorado e ele não seja morto, tá tudo bem. Até porque tava na hora de começar a receber graninha do sistema. Com isso, o gasto foi considerado um sucesso e ele já tinha aumentado pra 120 mil. Depois de pagar todos os agiotas pra ele não acordar no Rio amanhã, ele ainda ia ter 80. Não é como se ele, que já foi um milionário, não tivesse acostumado a ter essa quantidade de dinheiro. Porém, vindo de novo da pobreza, a sensação era diferente. Nisso, a Li Xiao pergunta aqui que ele tá parado ali encarando o celular e fala logo pra ele se sentar. O Shenwan, porém, quer saber aonde tá o namorado dela. Rapaz, o artista cozinha e ela diz que não tem namorado não. Que isso, ele já foi ali ajudar a tirar o avental? Menino do céu, esse garoto é atacante. Infelizmente, o avental tava todo bagunçado e tava um trabalhão ali bem difícil pra tirar. Quando do nada a outra braba entrou na casa, perguntando o que o maldito pensa que tá fazendo. Essa daí é a irmã da conselheira e se chama Li Meng. A cena que ela encontra os dois é peculiar, e enquanto a Li Xiao fala para ela vir comer, nosso menino diz ali que não tá fazendo nada não. Nisso ela corre, abraça a irmã e a apresenta. Filho, chegou outra braba. Nosso garoto todo torto dá um oizinho, porém a Meng só diz que não tá se sentindo muito bem com ele na casa. Pra não se envolver em drama, o Shenwan já tá indo embora, falando que ele comeu antes de vir, então tá sem fome. A Li Xiao achou estranho porque ele tava prestes a se sentar, porém a irmã só fala pra ela não se aproximar porque esse garoto tem algo esquisito.
A conselheira fala que ele é só um estudante e jamais tentaria algo assim, só que a irmã tem certeza que ele estava tentando fazer algo peculiar. Já nas ruas, a maior preocupação do Shen Wan é em quem que ele vai gastar dinheiro agora. É difícil conseguir investir muito na Li Xiao quando eles não têm uma relação de verdade. De repente, alguém esbarra nele. E ao olhar pro lado, a pessoa tava com a mão toda se tremendo. E o Shen Wan pergunta pro Huang Haibao o que aconteceu. Ele fala que a deusa dele, Fang Mihuin, foi assistir filme com outro cara chamado Zhang Peng. O protagonista fica meio confuso, ele sabe que esse cara aí nunca teve nenhuma relação com a Minhui, até porque, né, ela é a deusa de uma certa classe e não se relacionaria com ele. O amigo fala pra ele entender o drama que é perder uma deusa assim, quando o nosso garoto dá uma olhada pro lado. Rapaz, o artista dessa obra é o brabo, e chegou mais duas. A de cabelo loiro escuro é a tal da Minhui aí que o cara chama de deusa, o danado tá certo. E agora tá todo feliz, já que ela já voltou, pelo visto não foi pro hotel com o tal do Zampeng. O Shen Wan fica pensando que o amigo tá acabando com a própria dignidade, então nunca vai ter chance. É quando algo o surpreende. Em cima da querida Minhui tinha uns 72. E ela tá ali com esse abdômen definido, enquanto a amiga pergunta se ela sabe que o Shen Wan tomou-lhe um fora. Na hora que a garota fala isso, ela se lembra. Rapaz, essa Minhui aí era a gata do nosso menino. Ela ficava comprando água, açúcar e tudo mais pra tentar entregar pra ele se aproximar. Pelo amor de Deus, rapaz, o artista é o brabo mesmo, é o rei do ângulo esse cameraman. E a amiga parece estar com raiva do nosso rapaz, falando que ele já era ruim quando era rico e arrogante, agora que é pobre e arrogante só ficou pior. Rapaz, nosso menino tá vendo de longe os coraçãozinhos só sendo reduzido. Ele precisa de alguém pra ele gastar dinheiro, então vai ter que salvar esses coraçãozinhos. Na hora se vira pro amigo e pergunta se ele ficaria triste se ele e a Minhui tivessem uma relação. O amigo, porém, fala pra ele parar de sonhar, ele não é mais o ricaço de antes que dirigiu uma série 4. Porém, se ela não tivesse com o Zampeng, ele já tava feliz. Assim que Shen Wan escutou isso, já correu na direção. Se aproximou e chamou pela camarada Minhui, ela é grande. Na hora, a outra amiga já entrou na proteção. Que isso, vira? Tá jogando um futebol americano, maldita? Já querendo saber o que o Shen Wan tá fazendo ali. Nosso menino é direto e honesto e já pergunta se a Minhui tá livre amanhã pra comer um sushi com ele. Ela fica meio corada sem entender porque o danado tá pedindo pra sair pro encontro. E a amiga sabe que ele chamou ela pro Xing Sushi. Rapaz, quase um trava-língua isso. Um lugar onde a conta não dá menos de uns 1000. O Shen Wan é um rapaz muito ligeiro. Ele diz que tá querendo que ela o ajude a escolher um presente pra irmãzinha dele. Ele confia no bom gosto dela pelos presentes que ela sempre deu. Ah, o miserável é um gênio. Com isso, ele já sai, filho, falando que se vê amanhã. Lisga a manteiga. A Minhui tá bem segura, até porque acabou de ir no cinema lá com o tal do Zampeng. Porém, a amiga fala que ela não pode recusar, não. Chamou ela pro sushi lá, sei lá o nome daquele lugar, o sushi. Essa amiga aí do nada deu um 360, já tá falando que o Shen Wan pode ser um pouco arrogante, porém, pelo menos ele é bonito. O Zampeng tem o dinheiro da família, mas é feio pra caramba. Isso fala pra Minhui aproveitar, até porque ela não sai perdendo indo nesse sushi. E já avançamos, fio. O casalzinho tá chegando no restaurante e todo mundo servindo as refeições chique. Obviamente que o artista parou exatamente no momento que ela ia se sentar por razões desconhecidas. E a Minhui diz que ouviu dizer que a família do rapaz tá passando por dificuldades. Ele não tem que ficar gastando dinheiro assim com ela. Se sentando ou já sentado, o artista é imparável. Tá nesse quadro aí, mas é os pensamentos do nosso rapaz que tá aparecendo. Com ele pensando que faz só 2 meses desde a última vez que ela deu aqueles presentes, então agora ele tá meio sem graça. Nisso, a Minhui pergunta por que do nada ele chamou pra esse jantarzinho e esse negócio de comprar presente pra irmã. Ele responde que sempre quis chamar ela pro jantar, mas não achou o momento certo. Rapaz, os coraçãozinhos começam a cair. Ele nota que essa não era a resposta que ela quer e fica meio confuso. E nisso ele fala que se lembra que ela sempre comprava aquelas coisas para ele e gostava de ficar conversando com ele no WhatsApp à noite. Ao perceber que ele se lembra disso, os coraçãozinhos começam a subir. Rapaz, com esse sistema aí é fácil, né, o maldito? O Shen Wan mantém a calma e 40 minutos se passa. Já tá pagando a conta do restaurante e mesmo com o desconto ficou 2.700. Ao ver o dinheiro que ele tá gastando, a Minhui tá impressionada. Quando ela saiu com o Zampeng, que é um ricaço, o cara ficou economizando que só, enquanto ali o coitado do Shen Wan, que tá pobrinho, tá gastando tudo. Como quando o sistema ativou, ela tava em 72, agora ela tá em 76, a recompensa vai ser extra. Ele ia lucrar mais de 10 mil só com essa refeição, que era incrível. Enquanto a Minhui tá pensando que quanto mais olha pro garoto, mais gosta. E já agarrou a mão, falando que tá na hora deles irem pro shopping. E chegando lá, assim como na nossa obra dos 90 bilhão, ele tá encontrando ali a ex com trouxa. E ela tá com raiva, querendo saber como esse maldito que ela dispensou ontem já tá com rota. Enquanto o tiozão tá mais puto ainda, ele teve que gastar uma puta grana pra conseguir essa maldita Wanting. Enquanto aquele maldito pobre quebrado já tá no outro dia com outra. Nosso rapaz tá chamando ela pra escolher os presentes.
E nisso o tiozão chama pelo nosso garoto, fala que é uma coincidência e diz que eles podem dar uma caminhada por ali junto. Por outro lado, a Wanting tá com raiva, querendo saber o que ele tá fazendo ali e quem é aquela garota. Sem se importar muito, o Shenwan só diz que ele tá ali pra comprar uns presentes pra irmã. O tiozão tá querendo humilhar no seu rapaz, falando que nas lojas desse lugar não tem promoção não. E a Wanting se aproxima da Minhui, falando que é bom ela acordar pra vida e não ser enganada por esse cara. O Shenwan entra na frente e pergunta que negócio é esse, quando que ele a enganou por acaso. Ela só se retira e o cara fala que ele tá passando vergonha, tendo uma família falida e fingindo que tem dinheiro pra tá gastando ali no shopping. O protagonista tá começando a ficar com ódio desses dois, tá querendo que eles morram junto mesmo. É aí que o sistema fala que quem leva uma vida perfeita não pode ser humilhado assim não. Ele teria que gastar dinheiro pra subir a afinidade com alguém que gosta dele e ao mesmo tempo diminuir a afinidade de quem não gosta dele. Para cada 5 pontos de ódio que ele gerasse nas pessoas, o dinheiro iria ser dobrado. Nosso rapaz estava pensando em ser um cavalheiro e não humilhar eles em público, mas o sistema não vai deixar pelo visto. Isso já fala pra Minhui que tá na hora deles irem. Pelo visto, o danado é famoso no shopping, as mulheres já tá tudo conversando ali que o antigo ricaço chegou. A amiga parece não querer atender, até porque todos sabem que ele tá falido, então não vai comprar nada. Porém, a outra já se aproxima e mandei logo. Enquanto isso, a Minhui tá falando ali pro tiozão comprar aquela bolsinha pra ele. A garota da recepção que vai ter que atender o Shenwan tá com raiva. Isso porque a colega de trabalho sempre quer atender os bons clientes e deixar os pobres pra ela. A Minhui já tá ali no caixa, né, fi, passando as bolsas. Óbvio que corno vai pagar tudo, né? Enquanto a Minhui ajuda nosso rapaz a escolher uma bolsa que represente a jovialidade da irmã. A atendente tá ali do lado, sem se importar muito, só falando que isso aí é bem caro, passa de 50 mil. Enquanto o corno tá com ódio da maldita Wanting, ele queria gastar no máximo 20 mil hoje com ela. Porém, só essas bolsas já ia passar de 100. Porém, a garota, rapaz, ela joga o jogo duplo. Ela fala pra ele mostrar como ele é um homem rico e poderoso e humilhar o maldito Shenwan gastando bastante dinheiro com ela. O problema é que assim, bastante dinheiro tá sendo até demais, o coitado nem tem tudo isso no cartão. Nisso, o Shenwan fala pra atendente que ele quer as 2 bolsas que ela pediu e os acessórios. O casal dos trouxas se vira a Minhui tá assustado que ele vai gastar tudo isso. A mulher da loja sabe que ele é o novo falido e tem certeza que ele não tem como pagar isso. Já começa a fazer os cálculos, se tremendo e com medo de falar o número. Porém, antes dela falar o número, ele já entregou o cartão e mandou passar logo. A mulher tá emocionada, até porque com isso a comissão dela vai ser muito da boa. Enquanto isso, a Wanting tá ali com ódio, querendo saber por que ele não tá falido. Enquanto o tiozão fala que o garoto deve ter pegado dinheiro emprestado. Nosso Chad, por outro lado, fala pro tiozão não observar muitas compras dele não. Ele devia focar em agradar bastante a Wanting e talvez comprar mais uma bolsa pra ela. Um homem rico e poderoso como ele devia ser generoso, gastar pelo menos uns 700 mil na loja, senão ia ser meio estranho. O maldito virou o jogo e agora os dois estão se tremendo. A Wanting já se vira pro cara pedindo pra ele mostrar todo o poder financeiro que tem. O problema é que o tiozão pegou um monte de grana emprestada pra alugar aquele carrão, ele tá longe de ser ricaço assim. Como isso já tá fazendo uma ligação pra ver se vai conseguir ter o dinheiro pra pagar. Obviamente que ele sai andando fingindo que tem uma reunião muito importante. Enquanto a Wanting diz que ele é o pior e os dois saem com raiva. O Shenwan fica pensando que não tava nem aí pra ele, só quis dar uma brincada porque o sistema pediu e dinheiro é sempre bom. Nisso ele entrega uma das bolsas pra Minhui, que recusa, falando que é caro demais. Porém, ele responde que é uma recompensa por ela ter aguentado tudo que esses dois estavam falando pra ela, sem nem fazer parte disso. Nisso ele já entrega a outra bolsa também, falando que ela merece mais do que isso e ela fica meio confusa, até porque achou que era pra irmã. Liso como sempre, ele fala que agora parou pra pensar que não tem certeza que a irmã vai gostar, porém como ela escolheu, ele tem certeza que ela gosta. A verdade é que agora que ele conseguiu o sistema da vingança lá, ele quer gastar o máximo possível e ganhar tudo de volta. A Minhui, porém, tá com medo de aceitar e ser vista como uma interesseira. Ela já começa a devolver falando que não pode não. Porém, ele segura as mãos, fala para ela não se preocupar que isso é só o começo. Tinha mais presentes vindo por aí e se ela nem aceitasse o primeiro, ele ia ficar muito triste. Com isso, a missão foi completada e ele ganhou 3 vezes mais do que gastou. Enquanto encarga a garota pensando que encontrou uma belíssima árvore de dinheiro. Para não assustar mais ela no dia, ele diz que tá na hora deles voltarem pro colégio. Se ele tentasse comprar mais algo hoje, ia ser muito forçado. Enquanto ela tá ali, sem falar nada, toda coradinha encarando. Já subindo as escadas e indo pro quarto dele, ele passa por aqueles antigos amigos falsos que estão comentando sobre fazer uma festa. Assim que vem o Shenwan, eles dizem que vão deixar o volume bem alto pra eles poderem escutar o quanto eles estão curtindo. Coitado nosso menino, tá ali ó, solitário na porta parado. Assim que entra no quarto, o amigo dele fala que o maldito do Zampeng parece que saiu com a flor do colégio e agora tá falando pra todo mundo. O Shenwan só diz pro amigo se acalmar, porque os dias de glória daquele cara estavam contados. A Minhui ia ficar com ele e não com aquele trouxa. O amigo disse pra ele acordar pra vida. A Minhui e esse cara foram pro cinema.
Nosso protagonista decide nem se esforçar pra explicar nada pra esse cara, enquanto pensa que tá na hora de voltar pra casa e ajudar as coisas por lá. Já na casa do nosso rapaz, tem o famoso tio pidão de dinheiro. Certeza, esse aí é o Yao Day e dá as boas-vindas pro garoto. Ele só dá um oi meio seco, enquanto o pai fala pra ele descansar um pouco que os adultos estão discutindo. Óbvio que ele fica ali atrás da porta escutando tudo. E o tio fala que ele precisa do pagamento completo, senão ele também não tem como viver. Rapaz, essa é a mãe do protagonista, o desenhista é imparável, ele não perdoa nenhuma. E ela fala pro Yalde que quando ele precisou de dinheiro pra abrir a loja dele de lavagem de carros, eles ajudaram, então é errado ele estar ali agora sim. O marido pede para ela se acalmar, porém ela diz que não, esse cara também passou por dificuldades e eles que o ajudaram. O Yalde responde que ele já tá sendo bem paciente porque eles são família, se fosse qualquer outra pessoa ele já tinha chutado dali. A mãe tá perdendo a cabeça dando um esculacho até que uma área segura o braço e fala pra ela se acalmar um pouco. As coisas só iam piorar e além disso eles iam conseguir esse dinheiro. É aí que o sistema diz que uma vida perfeita não pode ser atrapalhada por dívidas. Todo o dinheiro gasto para pagar as contas do pai seria multiplicado em 2 e ele ainda ganharia um bônus de 1 milhão só para gastar em carro. Pro Shenwan isso era perfeito, ele já planejava usar o dinheiro que ganhou para pagar isso mesmo. E nisso a mãe tá ali segurando algumas joias que foram passadas por gerações da família, já que é a única forma de pagar. Em teoria, o que a mãe não sabe é que o Shenwan, quando quis dar uns presentes pras namoradas, vendeu as joias, rapaz. Na hora ele abre o quarto e fala pra eles não se preocuparem que ele tem o dinheiro. Os dois não acreditam no filho e só fala pra ele parar de brincar. A situação era bem séria pra ele ficar com piadinha. Nosso garoto fala que não tá de piadinha e manda o pai dar uma olhada na notificação. Assim que eles veem o celular, tinha caído 200 mil na conta, rapaz. Eles querem saber aonde ele conseguiu isso, e o danado como sempre é liso. Ele disse que há muito tempo atrás tinham comprado umas criptomoedas. Acabou se esquecendo e recentemente, quando precisou de dinheiro, se lembrou e foi ver que elas valorizaram. A mãe elogia, falando que isso é perfeito e ele conseguiu salvar a família. Na hora se viram pro tio e fala que com isso a dívida tá paga. Eles tinham dinheiro, então era bom ele sumir. O tio tá querendo falar alguma coisa, porém a mãezona só manda ele sair. Chutado pra fora de casa, o cara tá sem entender. Ele veio coletar o resto que sobrou dessa família porque ele sabe que eles estão falidos, então ia acabar nunca sendo pago. A pergunta que fica é como aquele maldito conseguiu tanto dinheiro. Enquanto isso, nosso garoto terminou a sua missão. Os 200 mil viraram 400 mil e ele recebeu 1 milhão que só podem ser gastados em carros. O problema é que, óbvio, né? Tudo que ele pagou, rapaziada, foi o aluguel. Ainda tem todas as dívidas das antigas empresas que eles possuíam, que dá um total de alguns 100 milhões. Por enquanto, essa é a melhor forma de ajudar. Ele precisa continuar multiplicando para pagar as grandes dívidas. Ele pergunta se os pais precisam de mais dinheiro e a mãe diz que por enquanto não. As outras contas não eram urgentes e eles poderiam segurar um tempo. O pai, por outro lado, não é tão tranquilo assim e pede pelo menos 50 mil pro filho emprestado. Nosso garoto sorri, pensando que tá igualzinho ele quando pedia dinheiro. O pai tava lá na mansão todo chique lendo jornal e nosso rapaz chegava torto da escola pedindo uns centavos. A cena então volta pro colégio e ele encontra a professora. Essa daí todo mundo ia prestar bastante atenção na aula. Na hora ele se aproxima, pergunta se ela tá livre essa noite, até porque tá querendo convidar ela pra um jantarzinho. Porém ele tá sendo encarado pelo raio laser logo de trás, fi. Era a irmãzona Li Meng que não ia deixar essa passar. Ele percebe que essa maldita aí é a nêmesis dele. E vendo a forma como ela tá o encarando com a mão na cinturinha linda, ele decide deixar pra lá. Já dá tchau falando que se lembrou que tem que estudar pra umas certas matérias, então tá indo embora. A Meng se vira e fala pra Xiao perceber que esse garoto tem péssimas intenções, mesmo ela sendo a professora dele. O Shenwan, porém, tá pensando que ele tá suando pra caramba. Esse negócio de ficar subindo escada e andando pra lá e pra cá é terrível. Antigamente ele andava no ar-condicionado na Ferrari com as mãos resolvendo um assunto importante. É quando ele se lembra que ele recebeu 1 milhãozinho lá só pra gastar em carro. E na hora chama pela Minhui pra acompanhar ele nessa aventura. A amiga já tá falando pra Minhui que se ela for voltar pro dormitório hoje pra uma aventura 2, é bom avisar que ela sai. Essa amiga aí realmente facilita a vida do nosso garoto, é a braba. A Minhui, porém, fala pra ela não dizer essas besteiras, eles não tão junto. Porém, a colega insiste, dizendo que ela é muito sortuda de encontrar um cara como esse. Ela já sabia muito bem o que ia rolar entre ela e o Shenwan. Pra vocês saberem, tá, essas censuras aí não sei o que põe não, tá, é tudo a Alba veio assim, rapaziada. O artista é extremamente talentoso, mas tem um limite para a expressão da criatividade dele na plataforma, digamos assim. Já na loja de carro, nosso garoto chegou com a Minhui e o lojista chama por ele. Parece que o corno conhece a Minhui e quer saber o que ela tá fazendo ali. Ela dá oi pro Sr. Kim. Esse cara estudou no mesmo colégio que ela e sempre dava em cima, obviamente. Não culpo ele. Ele se aproxima e quer saber quem é o trouxa do lado. Shenwan, prazer, e o cara agora quer saber em qual carro ele tá interessado. Ele diz que quer ver a RM9, rapaz, se não me engano é uma BMW isso aí. O lojista sabe que esse carro custa 600 mil, o que dá uma preguiça de mostrar pra esse moleque que ele tem certeza que não vai comprar.
Porém, ao mesmo tempo ia valer a pena, já que ele ia ficar o tempo inteiro observando a Minhui. Talvez ela acabasse percebendo que ele é um ótimo vendedor desse lugar, que ganha mais de 10 mil por mês. Nisso, ele já se aproxima para conversar, dizendo que eles não se falam há muito tempo. Porém, a Minhui gigantesca corta e diz que, infelizmente, ela tem outros planos e não tá muito interessada em conversar, não. Antes do trouxa reagir ao fora, o Shen Wan chama por ele e pergunta se pode fazer um test drive. O cara tá com raiva que o maldito tá interrompendo o flerte dele. Pra ser sincero, você já tinha tomado fora, rapaz. Seu flerte não tava durando. O Shen Wan pode ter sido pobre por um curto tempo, só que ele foi rico a vida inteira e já tá cansado desse maldito que não tá atendendo ele direito. Já vai na recepção e manda chamar uma pessoa que saiba vender carro. Rapaz, você chegou pra vender carro? Eu diria que ela está preparada para outros trabalhos, mas tudo bem. E o nome dela é Shena, uma vendedora do lugar que quer saber como pode ajudar. Ele tá todo torto ali, ficou estunado, garoto, a flashbang a menina. O outro cara se aproxima do vendedor de antes e pergunta por que ele deixou o garoto e falar com a Shena, ele vai perder a venda. Porém, o cara só responde que nem ferro que aquele pobre ia comprar uma M9, ele tava só ali pra ficar se mostrando pra garota. Já no carro, a Shena tá explicando tudo, porém danado não tá prestando atenção em nada. Só consegue pensar que mesmo contra a Minhui, essa garota era um perigo. O problema é que ele sabe que essas mulheres de loja de carro às vezes dormem com os clientes só pra conseguir bater as metas de venda, então ele não tá muito interessado. A Shena quer saber se ele gostou dos detalhes do carro, porém ele só diz que não se importa muito não. Ele quer saber se tem um disponível porque ele queria voltar dirigindo. Isso deixa ela confusa, até porque normalmente os caras querem testar 36 carros e dirigir mal tempão antes de tomar uma decisão. Ela pede desculpas falando que nesse momento eles não têm um disponível aqui, mas eles podem ligar pra outra loja e tentar trazer nessa semana. Ele fala que tudo bem então, mas que é o mais rápido possível. Ela porém avisa que pra dar essa acelerada ele teria que deixar uma espécie de sinal, né, de 50 mil. Ele manda ela não se preocupar e na hora ela já tá passando no corredor, enquanto o outro trouxa quer saber como que foi a venda. Ela só se senta falando que foi bem fácil e o cara já comprou. Um outro vendedor aparece assustado e diz que é impossível, ela conversou 2 minutos com o cara. Enquanto o gado da Minhui fala que tem certeza que ele tá enganando, assim que chegar a hora de pagar de verdade ele vai sumir. Porém, a Shena fala que ela não acha que esse é o caso, até porque ele disse que vai pagar tudo de uma vez. Na hora o trouxa percebe que realmente ele se ferrou em perder essa venda. A Shena já tá agradecendo nosso garoto e diz que se ele precisar de uma carona ou qualquer favor é só mandar uma mensagem. Porém a Minhui é competitiva e fala que não, ele não precisa do número dela e além disso eles vão voltar de táxi. A Shena percebe que deixou a namoradinha meio brava ficar meio sem graça. Já nas ruas, ele pergunta se ela quer sair pra comer. Porém, ele vê que ela tá meio irritadinha, já tem certeza que a danada tá com ciúmes. Ele fala para deixar essas coisas de lado, isso aí era só relação de cliente e vendedora nada mais. Porém, a Minhui responde que não tem certeza sobre isso, ele parecia muito feliz conversando sobre os detalhes do carro. Ele pede desculpas, falando que é um hábito dar muita atenção que as pessoas falam, o que é grande mentira, né? Porque ele não se importou com nada. E aí que a Minhui percebe que ela tá agindo igual a maluca, ela não tem nada como ele, então não faz sentido ela ter ciúmes. Porém, ela sabe que esse estilo gastador dele chama atenção, então ela tem que prender o garoto. Não sei qual é a técnica de karatê que ela vai usar para imobilizar o pobre rapaz, porém ela tá disposta. E nosso garoto então fala pra eles irem logo comer, pra depois ir no shopping comprar uns presentes. Ela diz que não tá afim não, até porque ele gastou um monte com ela ontem e ela não precisa de tanta coisa. Porém, ele joga no psicológico feminino e diz que ela não pode sair 7 dias seguidos com as mesmas bolsas, ela tem que ter pelo menos uma para cada dia da semana. Além disso, gastar com ela era muito bom, até porque a chance de subir a afinidade e dobrar o dinheiro era bem maior. No restaurante, ele já pergunta se ela quer beber algo quente ou frio. E ela fica toda torta, querendo saber se o maldito tá perguntando se ela tá naqueles dias ou não. Parece que é um jogo chinês aí, se você faz essa pergunta, a menina diz que quer algo quente, então ela tá naqueles dias. Se ela pede algo frio, quer dizer que o caminho tá livre. E ela responde que quer um drink frio. Pelo visto é exatamente o que ele quer saber, porque o danado ainda fala que vai ter que ser mais direto. Ele tá há 2 meses acumulando energia e tá na hora de gastar. Um tempo depois, andando pela cidade, ele já gastou uma grana na bolsa, no pingente, no colar e tudo mais. E ela tá ali só pensando que ele é bonzinho demais, gastou 80 mil nesses dias. Só que nosso rapaz já tá com 2 milhões acumulado na conta, rapaz. Como ele gastou aquela grana no carro e ela gostou, né? Ele ganhou 1,6 milhão de volta. E ele é direto, ele fala que talvez hoje não seja um bom dia pra voltar pro dormitório. E se ele tá pra jogo, ela tá pra fazer gol e solta um sorrisinho. Meia hora depois, no quartinho 888, ele tá lá tomando um banho. Enquanto ela não sabe como vai explicar pra amiga porque não tá voltando. O Shen Wan é brasileiro, rapaz. Ele já aparece falando que chegou a hora do futebol. Ele vai se jogar no gramado e fazer gol. Rapaz, meia hora se passou. Esse garoto é um semideus, durou tudo isso.
E o Shenwan diz que a partida foi muito boa. Infelizmente, ela também era uma ótima jogadora e agora ele está um pouco exausto. Rapaz, é um jogador com muita energia mesmo e ela já disse que tá na hora de começar o segundo tempo da partida. O coitado pede pra esperar meia horinha, porém tarde demais. Já estamos no dia seguinte, olha o sorriso desgraçado. Depois de tudo que ele vem gastando, ele conseguiu acumular 2,5 milhões na conta. O amigo quer saber onde o maldito tava e por que não voltou pro quarto. E na hora também já mostra pra ele que aquele maldito Zampeng parece ter comprado um carro novo e tá se amostrando pra todo mundo. O Shenwan só diz que esse cara é adorável quando quer ostentar pra cima dos outros, mas ele não tá nem aí pra esse carro não. Alguém então tá chamando nosso garoto pra uns drink. E o sistema diz que uma vida perfeita não depende só de admiração do sexo oposto, ele também precisa ter sucesso no mundo dos negócios. Ele receberia 1 milhão pra investimentos, porém teria que gastar tudo isso em uma semana. E qualquer lucro que ele tivesse em coisas comerciais com o dinheiro investido seria dobrado. Pra ser sincero, é da hora isso daí. Seria legal ter um sistema que fosse só isso, tá ligado? Mas tudo bem. Nosso garoto gosta disso, até porque ele realmente estava querendo criar uma fonte de dinheiro legítima pra não depender de dar presente pra sempre. Ele não gosta muito de ser o gado que fica comprando não, é que infelizmente não era a única opção. O cara que convidou ele pros drinks se chama Li Yuhang e parece ser um amigo das antigas. Enquanto isso, dentro do par privado do dragão, o cara de camisa havaiana chamado Lin Wangyao quer saber quem eles estão esperando, ele tá morrendo de fome. O de terno chamado Haidie fala que os importantes já chegam e o de bonezinho pra trás concorda. É aí que o cara que convidou nosso garoto, tal do Yuhang, fala pra eles relaxarem um pouco que já já o Shenwan tava chegando. Porém o Guangyao diz que o garoto não devia nem vir, a família dele faliu, então por que ele tava querendo aparecer por ali? O Yuhang fala pra ele não se intrometer, hoje ele ia pagar tudo, então era bom ele só ficar quieto. Toma esse esculacho aí, trouxa. Tá achando que só porque você tá com essa mina aí com airbag de fábrica, você pode falar o que quer, rapá? Graças a Deus, o balão de fala dela é tão grande quanto o balão dela. E ela tá ali reclamando que esse tal do Guangyao aí fica tacando a mão pra lá e pra cá, porém não namora com ela de verdade. Nisso eles querem saber cadê a namorada do Haidie, que fala que ela chega em uns 10 minutos. Porém o Guangyao tem raiva desse maldito Haidie porque parece que a namorada dele é a braba. E rapaziada, só pela meia calça a gente já sabe quem é, né filha? Aquela trabalhadora honesta. O Shenwan chegou e ele fez questão de colocar a roupa rasgada ali todo torto parecendo um mendigo. Ele pede desculpas pelo atraso e o Yuhang só fala pra ele não se preocupar, tem motorista ruim por aí mesmo. O Guangyao, porém, já tá dando indireta, falando que se ele tivesse um motorista particular, isso aí não acontecia não. É quando ela aparece, né, fi? A garota da concessionária, nossa querida Chen Na, pedindo desculpa por se atrasar. O Haidie já dá oi todo torto, enquanto pensa que esses trouxas não sabem como competir. Ele pode não ter mais dinheiro, porém ele tem a melhor namorada. Azar dele, né, que a namorada já tá prestando atenção no nosso querido Shenwan. Ela se lembra muito bem do rostinho de quem comprou aquele carro. Porém ela o ignora e vai lá pro namorado, pelo menos a mulher honesta. Um tempo depois, o Yuhang fala que convidou todo mundo para um investimento que vai dar muitos lucros. Ele precisava juntar um total de 2,4 milhões e esperava cerca de 700 mil de cada um. Meio sem graça, ele pergunta o que eles acham. Você maldito, você vai pedir 700 mil, você me explica o porquê, né, o desgraçado? E parece que os amigos já conhecem esse garoto por sempre fazer investimento ruim, só que sempre ele usa o dinheiro do próprio pai, então tanto faz. Ninguém tá afim de investir nesse louco, pelo visto os amigos vai tudo se pôr pra fora. Todo mundo na sala tá quietinho. E o Yuhang tá com raiva, quando ele sempre faz a maior parte do investimento, todo mundo quer participar, agora que seria uma divisão igual, eles estão tudo fugindo. Nisso ele pergunta pros amigão por que o lugar tá tão silencioso, ninguém vai falar nada não? O Guangyao então diz que ele não tá nessa fase de investir, ele tá querendo economizar, se jogar um pouco mais seguro. Todo mundo vem com o mesmo papinho, né, falando que não podem perder dinheiro e arriscar seria muito perigoso. Os caras no canto ali com as camisas de basquete tá com um ódio que ele veio fazer essa oferta ruim. Enquanto o Yuhang pensa que a ideia dele para fazer dinheiro dessa vez é certeira, pena que parece que ninguém confia nele. O Guangyao então fala que se ele quiser pegar emprestado, aí era um outro assunto. Óbvio, né, safado? Porque se o negócio der bom, aí você sai lucrando. Se der ruim, você pega seu dinheiro de volta. Eita, até eu quero fazer isso aí. Mentira, não quero não, não tenho dinheiro pra isso não. O Shenwan tá ali do lado se perguntando por que o Yuhang ainda atura esses caras. Eles só são um bando de parasita. E nisso então, ele pergunta o que ele ganha se investir os 700 mil. Todo mundo se vira e o Guangyao fala pra ele parar de inventar historinha. Geral sabe que a família dele tava falida. O cara do boné até põe a mão no ombro e manda ele no banheiro logo lavar o rosto. Deve estar bêbado sem beber. O Haidie tenta explicar que no mundo dos negócios as coisas são complicadas. Ele é novo, então não entende, mas esses 700 mil podiam desaparecer. Enquanto tá todo mundo ali duvidando do garoto, no fundo da sala tá a Chen Na. Ela sabe que ontem ele gastou 600 mil num carro sem pensar, então talvez 700 mil não seja uma loucura.
Porém, ela decide ficar quietinha. Ela não conhece muito ele e não quer se envolver nesses assuntos, não. Nosso garoto, pelo visto, nem esperou a resposta e já fala que 700 mil foram transferidos. O Yohang já tá dando uma olhada no celular dele que, rapaz, parece um farol de milha. E lá está a notificação da grana chegando. Ele mostra o celular pro Guangyao e fala pra ele dar uma olhada. A alma quase sai do corpo do trouxa que tá todo se tremendo. Enquanto a gigantesca China tá querendo saber porque a cara de todo mundo tá mudando. Inclusive dos viewers. Agora geral na sala se levanta falando pro Guangyao explicar o que aconteceu. Até o Haidie tá interessado. O Guangyao, porém, não quer ficar aumentando a hype do Shenwan ele mesmo, então manda eles tudo se virar pra descobrir. Enquanto olha pro lado querendo saber por que esse maldito do nada sacou esse dinheiro assim. Nisso, o Zhao Zeng, que é o bonezinho, vem dar uma olhada, querendo saber porque tá todo mundo agindo estranho. Quadro seguinte, ele já tá indo embora, falando pra todo mundo que se lembrou que tem algo a fazer em casa. Todo mundo tá se retirando, falando que se vem a próxima vez. O Haidie tá confuso, sem entender porque tá todo mundo saindo. Porém, a Sheina só fala que eles também estão saindo e já tá lá do lado de fora. O corno fala que ela não precisava ter saído, ele não tem ideia se realmente o garoto transferiu o dinheiro. É aí que ela revela que ontem ele foi na loja e comprou um carro à vista. Estranhamente, ele tá com raiva da namorada que não falou que o cara era um ricaço pra ele. Parece que o jogo tá virando nesse mundo aí, filho. E rapaz, ela ficou com raiva que ele ficou com raiva dela não ter falado que o cara é rico e já falou tchau pra você então. Se você só quer saber desse cara aí com o dinheiro, eu tô fora. Já na sala de negócios que agora só ficou os dois, o Yohang fala que se soubesse que o nosso garoto investir e tudo, ele nem tinha chamado todo mundo. Porém, o Shenwan responde que foi uma boa chance pra provar que eles não são confiáveis. Agora ele quer saber qual é a ideia aí pra construir esse novo bar. Por mais que ele só seja um dos investidores, ele quer discutir alguns planos. Ficou meio óbvio, né? Mas eles vão abrir um bar e eles estavam conversando aí sobre o que ia ter lá, quais seriam as operações, a decoração e tudo mais. Uma hora se passa e a Sheina mandou uma mensagem para nosso garoto falando pra ele ir amanhã buscar o carro. Porém, rapaz, ele já disse pra não ter pressa. Pergunta se ela tá livre amanhã, até porque ele tá muito curioso pra saber mais sobre aquele carro. Ela tá ali meio confusa, querendo saber de onde vem todo esse interesse na BMW M9. E antes dela responder, ele já mandou outra mensagem falando que amanhã eles se veem no restaurante. Dia seguinte, ela tá lá no uniforme de trabalho, que mais parece uma fantasia. Nosso rapaz não tinha chegado ainda e parece que ela tá um tempo esperando ali com uma trouxa. É quando um gordinho ali calvinho tá passando. Obviamente, ele já conhecia ela e parece que vai direto na loja. Ele nunca teve a chance de flertar com ela, porém a chance perfeita apareceu. Ele dá tchau pros amigos, que já do lado de fora estão querendo saber se talvez ele vai conseguir ou não. Os caras parecem dizer que não, a Sheina não era esse tipo de mulher. Ela era uma garota bem séria e a maioria dos que tentaram algo não conseguiram. Eita, rapaz, um dos trouxas é o Haidie lá, o corninho que já tá querendo saber quem ela tá esperando ali. Nisso, o tiozão foi falar com a Sheina e perguntou se poderia se juntar a ela. Na hora ela recusou e falou que não, até porque ela tá esperando um amigo. O cara acha que ela tá bancando difícil. Fala que ele é o superior dela, então ela devia respeitar um pouquinho mais. Eles vão comer juntos sim hoje. Porém, ela manda ele se distanciar e avisa que seria melhor eles não terem nenhum tipo de relação. O cara, filho, já vai direto ao assunto e fala para não se preocupar que se o problema é a família que ele tem, ele se divorcia. Esse aí é uma mulher que tem. Enquanto o Haidie tá querendo saber quem é o maldito que ela tá esperando. Pelo visto, ele não tava com os amigos, né? Ele só escutou a conversa de longe e agora que foi ver o gordinho lá com ela. Já vai na mesa dar um esculacho nos dois, falando que eles são traidores que sempre o enganaram pelas costas. Antes do chefe falar algo, o Haidie já deu um soco na cara, filho. O chefe se levantou com raiva, falando que o cachorro tava batendo e começou uma pancadaria. Enquanto isso, o Shenwan chegou ali meio confuso. Assim que nosso garoto vê, ele já entendeu tudo que tá acontecendo e só agradece o gordinho por ter sentado ao lado e tomado o soco do Haidie por ele. Com isso, agarra as mãozinhas da Sheina e diz que é melhor eles irem para um lugar um pouquinho mais privado. Já no carro, ela fala que esteve com o Haidie por 2 semanas, mas já percebeu que ele não é uma boa pessoa. O Shenwan diz que pelo menos tudo foi resolvido, porém, ela fala que esse não é o caso. O Haidie deu um soco na cara do cara que é o chefe dela, então agora ela com certeza vai ser tratada ainda pior no trabalho. Ele fala pra largar esse trabalho que é horrível e procurar um lugar melhor. Porém, ela explica que a profissão dela não é muito fácil de trocar de loja. Sem contar que tem vários clientes que ela acumulou pelos anos e iria perder todos. A verdade é que ela tá cansada dessa vida de lojista. Ela queria ter uma loja simples na qual ela pudesse trabalhar quando tá bem e quando tá cansada, fechar. O problema é que pra abrir um simples café, por exemplo, custa 400 mil e ela nunca vai juntar tudo isso. O garoto que tá precisando investir já viu a chance perfeita. E pergunta pra ela se ela estaria disposta, por exemplo, se um investidor aparecesse. Até porque, do 1 milhão que ele tem pra investir, sobraram 300 mil. Se ele colocar 100 mil dele, já dava pra fazer acontecer. Ela então fala que se isso fosse possível, na hora sairia do emprego dela.
Nosso garoto então fala que ela pode pedir demissão amanhã e já vir trabalhar pra ele. Rapaz, em um segundo, o coraçãozinho 64 apareceu. Ela tá ali vermelha igual um tomate, enquanto ele pensa que a nova árvore de dinheiro surgiu do nada. Toda torta, ela fala pra ele parar de brincar. Porém, ele diz que tá bem sério, ela quer trabalhar pra ele ou não. Se ela administrasse o café, ia ganhar 12 mil por mês, mais alguns bônus. E como incentivo, se a loja fosse bem nos primeiros 2 meses, ele daria pra ela um carro de 200 mil. O danado tá gastando todos os bônus dele, pelo menos ele é esperto. Ela não tem ideia de que pessoa investiria tanto dinheiro assim do nada. A não ser que ele tivesse o interesse de prender ela só pra ele. Porém, ela é uma mulher de respeito e pensa que ela não pode se colocar numa situação onde vai ficar dependente dele. Ainda mais considerando que ela vai ser a terceira da relação e diz que obrigado, porém não. O Cheng-Wan entende porque ela tá recusando e fala para ela não se preocupar. Ele já tava querendo gastar um dinheiro em investimento e além disso a relação dele seria só de chefe e empregada. Ela diz que entendeu, mas precisava de um tempo para pensar. Quando chega uma mensagem da Min-Hui falando que tá querendo tomar um chá gelado. Agora a gente já sabe o que isso significa e ele tá impressionado que essa garota tem energia infinita. Ele então fala que sim, eles podem ir beber um chá, mas com calma, por favor. Assim que ele voltou pro quartinho 808, ela deu um abraço toda feliz. Só que na hora sentiu o cheiro de outra mulher. Ele fala que é impossível, porém sabe que como ele ficou aquele tempo no carro fechado com aquela mulher, o perfume impregnou. Eita rapaz, a graça já acabou e ele foi empurrado. Porém ele mente que nem sente e só dá um abraço, falando que ele só tem olhos pra ela. Ele explica que foi lá lidar com aquela papelada do carro e acabou ficando próximo daquelas garotas que estavam vendendo e o perfume grudou, porém eles não fizeram nada. A Min-Hui diz que entendeu, mas se ele for ver qualquer outro tipo de mulher em qualquer outra situação, é bom avisar ela. Ele responde que entendeu, porém rapaz, ele não tá nem aí pra isso. O objetivo dele é ter várias árvores de dinheiro, até porque ele precisa gastar bastante. Com isso então, a partida de futebol iria começar, fi. Bola no gramado e é gol, rapaz, acabou. 2 horas depois, rapaz, 2 horas? Esse aí já transcendeu, filho, é o Doutor Estranho e tá fazendo uma manipulação do tempo e espaço pra durar tudo isso. O coraçãozinho já tá em 90, rapaz. E assim como nosso garoto Cheng-Wan da outra obra, esse Cheng-Wan também ganha algo quando chega em 90 de afinidade. Um ticket de loteria que vale 1 milhão, um ticket que pode gastar 1 milhão e uma nova habilidade chamada de impiedoso. A grana era muito bem-vinda, já que ele tem que pagar milhões de dívidas da família. O que ele tá curioso pra saber que negócio é esse de habilidade do impiedoso. A habilidade fala que com isso ele vai ser capaz de dominar qualquer coisa. Ele vai até o corredor, ativa a habilidade e vem um brilho peculiar. Eu achei que era impiedoso no combate, mas na verdade é impiedoso em outras atividades. E agora ele vai voltar pros gramados impiedoso, filho. Pobre Min-Hui foi a primeira vítima da nova habilidade. Enquanto isso, a Cheng-Na tá falando com uma amiga, conversando sobre um cara que ofereceu 300 mil pra abrir uma loja. A amiga fala pra ela tomar cuidado, que dificilmente um cara iria investir isso, ela deve estar sendo enganada. Porém, a Cheng-Na responde que tem certeza que dinheiro ele tem, já que ela já viu ele gastar quase 1,5 milhão em 2 dias. Além disso, pelo menos ele era bonitinho e diferente dos velhos da loja de carro. A amiga acha difícil de acreditar que ela encontrou um cara que era novo, rico e bonito. Se ele tem todas essas qualidades e ainda tá querendo investir 300 mil, ela devia aceitar com certeza. A Cheng-Na diz que sabe, o único problema é que ele era uns 5 anos mais novo que ela, o que era estranho. Parece que tem um ditado chinês de que quando uma mulher se casa com um cara 3 anos mais novo, ela tá agarrando uma barra de ouro. Então se ele era 5, 6 anos mais novo, ela tava agarrando 2 barras de ouro. Vai entender essa desgraça de ditado. Ela tenta recusar, falando que o garoto já tem uma namorada, porém as amigas nessa obra é sempre as pior, ou as melhor no caso, que faz acontecer. E diz que namorada não é esposa não, com essas condições ela tinha que arrancar o Cheng-Wan da garota. A coitada da Cheng-Na tá assustada, e a amiga diz que tá brincando, é só que ela não devia perder a oportunidade. Com isso ela dá tchau, enquanto a Cheng-Na tá imaginando nosso garoto na janela. 40 minutos depois, a Min-Hui tá assustada, falando que o menino conseguiu uma energia peculiar. Ele pergunta qual foi a diferença, ela tá toda torta ali, nem querendo responder. Nisso ele chama ela pra mais uma partida, porém ela fala que é impossível, chega rapaz. Porém, por ela não ter perdoado antes, agora é a vez dele. Ele fala que se ela não tá conseguindo é porque precisa de mais prática. Já estamos no dia seguinte, após ela ter voltado pra escola. Assim que acordou, ele foi dar uma olhada no ticket de loteria que o sistema havia falado. Os números na tabela batem e ele recebe uma recompensa aí de 6,8 milhão pelo dinheiro acumulado da lotérica. Ele já quer se levantar desesperado para voltar para casa e avisar o pai e a mãe. Até agora a gente não viu a irmã, né? Ele não tinha uma irmã, ela vai aparecer, eu tenho certeza que ela é um perigo. Segundo seguinte, ele já tá chegando em casa chamando pela mãe. Ela manda ele parar de gritar igual um maluco que tá acordando todos os vizinhos.
Porém, ele já trouxe o pai também, falando que tem notícia boa pros dois. Nisso, mostra o ticket falando que conseguiu ganhar 6 milhões. A mãe, obviamente, já pergunta se a escola tá afetando tanto o psicológico pra ele tá enlouquecendo dessa forma. Porém, ele fala pra eles acordar pra vida e dar uma olhada logo nos números e no celular. Assim que o pai confere e toma um susto, a mãe tem um piripaque. E ele fala que mesmo depois de pagar os 20% de taxa, ele ainda vai ter 5 milhões. Com isso ia dar pra começar a pagar as dívidas e a vida ia melhorar bastante. Ele só ia tirar um pouquinho pra ele, pra investir, até porque ele também tem que ganhar o dinheiro. O pai fala que tudo bem, ele precisava cuidar de si mesmo e além disso, tudo que ele quer é que o filho não perca tudo. O Shenwan fala que ele vai tirar 1 milhão pra ele e deixar os 4 milhões pros pais. Eu achei que eles iam ficar, né, super felizes ou impressionados, porém ele só agradece ali, tranquilinho. Enquanto isso, na loja de carros, o chefe gorducho que foi espancado tá perguntando pra Shayna o que é isso na cara dele. Porém, ela com sua fantasia de trabalho fala que não tá nem aí, ela já tinha terminado com aquele cara. Além disso, se o Raidie bateu nele, é problema dos dois. O chefe, porém, não vai deixar ele escapar fácil assim e fala que todo problema tem as suas raízes, e nesse caso, as raízes são ela. Ele percebeu que essa maldita mulher tá querendo sair sem fazer nada, então ele vai ter que se vingar. Ela insiste, avisando que a briga entre os dois não tem nada a ver com ela. Além disso, ele não teria tomado um soco se não tivesse sentado do lado dela. O chefe então diz que tudo bem, por ela não ter aparecido no trabalho ontem, pode não aparecer por 1 mês. Confuso, a Shenha fala que ela pediu permissão para não estar ali. Porém, ele só responde que não tá nem aí. Ele é o dono dessa loja e ele decide quem trabalha ali ou não. Ela vai ficar 1 mês sem vender nada. O cara sabe que tirando o trabalho dela, ela perde toda a comissão e com os 1.200 não vai nem conseguir pagar o aluguel. Nisso, a Shenna se vira e diz que já que vai ser assim, ela então vai pedir demissão e não vai voltar mais pra esse lugar. O trouxa fala que é melhor ela pensar direito, se saísse dali não ia mais voltar. Porém agora ela já tá indo embora toda no swag, pensando que ao menos trabalhar pro Shenwan ia ser melhor já que ele não era igual a esses velhos. Ela então dá tchau falando que não tem no que pensar e não vai mais pisar nesse lugar. Meia hora depois, o garoto já recebeu a mensagem dela falando que tá pronta pra largar. Ele parabeniza ela por ter fugido do inferno e diz que agora eles só precisam dar uma olhada pra descobrir qual vai ser um bom lugar. Nisso ele foi visitar a professora, que é uma garota muito esforçada, tava pegando uma caixa no chão muito pesada. Ai meu Deus, dói bastante. Parece que ela chamou nosso garoto exatamente pra isso, rapaz, pra ajudar a levantar a caixa. Olha ali, ela tá tentando pegar aquela em cima, mas tá muito altinha, ela não consegue. Tá tudo bem, professora, o brabo chegou. Claramente esse garoto pode ir pra cadeia por atitudes assim e a professora percebe que esse aluno é peculiar. Como sempre, ele tá chegando pertinho. Talvez ele realmente tivesse esse tipo de sentimento? Ela até pergunta se ele já terminou de pegar as folhas e ele fala que sim, pegou. É quando de repente outros alunos aparecem avisando que chegaram pra ajudar a professora. Porém, ao entrar na sala, eles não entendem porque a cara dela tava vermelha igual um tomate. Ela vai meio que pro lado e o Shenwan vai explicando a ajuda que ela tá precisando. Enquanto a Xiao tá percebendo que esse maldito Shenwan tá ficando cada vez mais ousado, ele tá fazendo essas coisas até na escola. O problema é que o coração dela deu uma acelerada, só que ele é um estudante, então ela não pode pensar essas coisas. Haha, só que infelizmente pra ela, ele tem um sistema do coraçãozinho e ele viu que deu uma subidinha. Pelo visto, aquela ajudinha que ele deu foi bem apreciada. A cena então muda pra parte sul, ali perto da escola. Rapaz, essas daí é as vilãs, essa da esquerda desgraçada tem uma cara de que é malvada de uma forma boa e ruim. E elas estão falando com o tal do Zampeng lá, que é o maluco que comprou o carro e fica se achando por aí. Ah, é o trouxa que anda com um conjuntinho da Gucci pra lá e pra cá. Ele tá com raiva que a Minhui recusou tudo que ele tentou fazer e tá só o ignorando. Porém, tá tudo bem, ele tem acesso a várias. Ele fala que nem toda garota aprecia o novo carro dele e as meninas ficam chocadas, falando que é caro demais, então deve ser uma família de bilionários. Só que o Zampeng tá cuspindo o chá dele ao ver uma pessoa do lado. Como sempre, é aquele da China, que anda pra lá e pra cá mais fantasiada do que vestida. O cara tá falando que as coxas é tão longas que dá pra aproveitar o ano inteiro. E do lado de fora, lá embaixo, eles estão vendo um novo carro chamado M9. E eu acho que não é a BMW não, deve ser tipo um carro chinês avançado super tecnológico ou pique Tesla. E o brabinho tá andando por ali. As garotas reconhecem na hora o famoso Shenwan, o novo pobre. Porém, por que ele tava nesse carrão? É exatamente o que o trouxa do Zampeng também quer saber. Nessa hora, nosso menino entra no café e a Shenma já dá um oizinho pro brabo. O cara tá ali de boca aberta, querendo saber por que essa maravilhosa tava conversando com esse perdedor pobre. E nisso a Shenma fala que a dona do café mandou mensagem e já tá vindo. Ela pergunta se ele gostou do carro, que diz que não é nada mal. A vilã perigosíssima fala que a interação do Shenwan com aquela garota ali tá meio peculiar. E o Zampeng quer saber como é que um dia ele termina com a gostosa da Wanting e no outro dia tá com uma mais gostosa ainda.
Nisso, a dona do café, que pra ser sincera é a mais magrinha, digamos assim, né? Não é nada magra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, aparece. O nome dela é Lin Yushang. E na hora ela cumprimenta o nosso garoto, falando que ele é bem novinho. Que diz que tá todo mundo ali na mesma idade, já que eles têm tudo próximo de 20. Ela então conta que o café dela não tá fazendo muito sucesso, porém era perto da escola, então bastante estudante passava ali. Por outro lado, ela tava tendo uns problemas em casa e tinha que cuidar do filho dela, e é por isso que tá querendo passar o local por 300 mil. O danado, porém, quer guardar uns 50 mil pra pagar os salários da Shayna. E com isso fala que ele não gosta muito de negociar, mas vai dar de cara pra ela 250 mil e o assunto tá encerrado. Aí o Shang tava esperando receber pelo menos uns 270, mas como ele vai pagar à vista e parece determinado, ela só pergunta se eles podem resolver isso hoje. Ele diz que sim, assim que o documento tá assinado, o dinheiro cai na conta dela. Na hora ela já chama as mulheres do lado ali e fala pra elas conhecer quem é o novo dono. Ele explica que a Shayna ao lado dele, que é a nova dona, ele não vai ficar muito por ali não. As garotas ali do lado escutou toda a conversa e a Hollywoodiana tá assustada, falando que o maldito comprou um café de 250 mil pra namorada em 10 segundos. Enquanto o trouxa do Zanpeng tá quase explodindo de ódio. É quando a Yushang recebe uma ligação e já tá se levantando falando que vai atender. Ixi, rapaz, pelo visto a Shayna viu o nome do marido e parece que é aquele cara que demitiu ela lá da empresa de carro. O desgraçado é dono do meio mundo, pô. O Chae-Hwan fica com raiva que esse maldito tem uma gostosa em casa e ainda fica dando muito em cima das meninas no trabalho. Realmente era um homem desprezível. Nisso a Shayna diz que tá querendo falar pra Yushang como o marido é no trabalho, porém ela não quer acabar com a relação dos dois. Ele fala que é melhor ela não se envolver muito, ela pergunta por quê. Ele diz que ela vai deixar um cara de 40 anos que tem muito dinheiro, solteiro e sem família, e essa é uma situação perigosa, nunca dá pra saber o que ele vai fazer. Ela agradece, pensando que não tinha olhado por esse lado, realmente ela ia ficar em perigo. Nisso ele já transfere 50 mil do salário e fala que tá ansioso pra ver como vai ser a primeira semana. Com isso, o nosso rapaz havia gastado os primeiros 1 milhão e se tornou um investidor júnior. Rapaziada, eu também queria ser um investidor júnior, que é isso, filho? Porém, o sistema é imparável e agora ele ganha 10 milhões para investir e expande nas indústrias. Assim que ele gastasse tudo, os lucros dessas novas empresas dariam 3 vezes mais. Junto a isso, no momento que ele gastasse os 10 milhões, receberia uma indústria misteriosa. Na hora, então, a Yushang vem falar com o nosso garoto e agradece, falando que tá indo embora e dizendo que foi bom fazer negócios. O danado dá uma apertada na mão e pensa que é tão macia, era quase como se ela não tivesse ossos. Ele já tá imaginando ali como seria o jogo de futebol com ela. E nisso ele diz que foi bom fazer negócios e tá ansioso pra ver ela de novo. Meia hora depois, ele já levou a Shayna pro restaurante. Tá querendo comer, né? Com certeza, a comida desse lugar. Ela diz que ali é muito caro e pergunta se ele vai ali sempre. Nosso rapaz diz que não, é só que já era um dia pra celebrar. Enquanto o menino não para de encarar ela, pensando que é irresistível. Esse rapaz é incontrolável. Eita, menininha, ele ataca, tá? Que ele já pergunta por que ela tá sentada tão longe, poderia chegar mais perto. O garoto é um mágico, que ela tava do outro lado da mesa, mas agora já puxou pra cá, 3 metros de braço, é o Majin Buu. E o maldito ainda tá pensando, gastou 300 mil pra abrir essa loja pra ela, ainda vai pagar 12 mil por mês. Com certeza ele tem que lucrar um pouco mais com isso. Enquanto a Shayna tá pensando que nesse mundo não existe amor ou esforço sem razão, então o porquê ele realmente tá querendo abrir esse café? Será que ele tava querendo ganhar dinheiro com isso? Mas não faria sentido, considerando tudo que ele compra. Enquanto o Chae-Hwan, um trabalhador honesto, virou feirante e agora tá com as mãos nas melancia. E a Shayna pensa que tudo que ela tem pra oferecer é isso. Ela pede pro garoto sair de perto que as mulheres do restaurante podem entrar a qualquer momento. Porém, ele explica que a comida não chega tão rápido assim nesse lugar não, demora um tempinho. 10 minutos depois, uma mulher na porta fala que eles estavam preparando as coisas. A Shayna fica toda torta e ele fala que pode trazer. Com isso, ele já tá ali comendo, falando que esse lugar serve coisas maravilhosas. O maldito foi rico a vida inteira, né, filho? Já conhece tudo da cidade. E a Shayna pensa que ele é bonito e até tem bastante dinheiro, o único problema é que é um vagabundo. Ainda mais considerando que ela já sabe que ele tem uma outra garota muito bela ao lado dele, então por que ele age assim? Era realmente uma vergonha, só que agora tá tarde demais pra ela ficar pensando nisso. Na hora de pagar a conta no caixa, como sempre, ele vai com tranquilidade, até porque o dinheiro vai ser dobrado. Enquanto a Shayna percebe que o que ele gastou com ela nesse restaurante é o que ela ganharia pela comissão de vender um carro bom. Já na saída, ela fala que tá querendo voltar lá pro café pra conversar com a dona, porém ele diz que é tarde demais, ela só vai encher o saco da mulher que tá prestes a fechar a loja. A Shayna diz que entendeu e só pede então pra ser levada pra casa. O danado, rapaziada, você já sabe que esse desgraçado é um maldito. Assim que chega lá no apartamento, ela dá tchau, porém ele diz que ele tá com muita sede, essa caminhada deixou ele com vontade de beber uma aguinha. Porém a menina não é inocente não e diz que essa água dele aí não é nada apropriada. Confuso, nosso garoto pergunta se tem algum homem morando na casa dela.
Ela diz que isso é óbvio que não, até porque ela já terminou com o Haitiê. E então ele quer saber qual que é o problema de beber uma aguinha. Coitada, ela pergunta ali se ele vai beber água e ir embora e ele fala que sim. Porém, na cabeça dela já tá escrito que ela sabe que isso não vai acontecer. Chegou no apartamento, virou campo de futebol, fi. Já tava indo pro gol. Enquanto isso, o Haitiê tava lá embaixo chegando com flores. Ô, corninho, não faz isso não, rapaz, você já perdeu. Porém, ao chegar na porta, tava uma gritaria peculiar e ele começou a bater, querendo saber quem tava aí. O Chaewon não gostou disso não, tava com raiva. Esse maldito terminou com ela, então por que tava ali pra atrapalhar o jogo de futebol? A Chaewon falou pra ele parar, porque parecia ter alguém batendo na porta, porém ele falou que tem um ouvido bom e tem certeza que é na porta do vizinho. Com isso, levou ela de lá e o trouxa do outro lado escutou tudo, rapaz. Tava destruído no chão, falando que ela foi devorada, ele não tem mais oportunidade não. Com isso, foi mais algumas partidinhas ali e já tamo no dia seguinte, agregatou. Ela acordou antes e já foi cozinhar pro garoto, que menina mais gentil. E nosso garoto adorou, realmente acordar na casa de uma mulher era muito mais confortável do que acordar no hotel. O sistema então já fala que numa vida perfeita a pessoa tem que ter sua própria casa pra cuidar de si e das mulheres que vão nela. Esse sistema aí é pior que ele. Por isso ele tinha que comprar uma propriedade com 100 metros quadrados pra treinar nas próximas 24 horas. Ao menos todo o dinheiro que ele gastasse com isso seria dobrado e ele receberia uma propriedade misteriosa. Para ele, isso era perfeito como sempre. Agora ele tá querendo uma casa com piscina pra colocar todas elas lá pra ficar na água enquanto ele relaxa. A Chaina chama ele pro café da manhã, porém nosso garoto já tá ansioso pra saber o que vai receber quando ela chegar aí no vento de afeição. Nisso ele dá um abracinho e ela toma um susto. Ele então fala que como presente pela noite de ontem, ele ia comprar uma casa pra ela. Ela fica meio confusa, já que achou que depois das partidas de futebol, ele não ia comprar mais nada pra ela, já que conseguiu o que queria. Ele dá um beijinho na bochechinha, perguntando o que foi, porque ela não responde. Porque ela só diz que dinheiro não cresce em árvore pra ele ficar gastando assim. Porém, pro nosso maldito é mais ou menos isso, né, filho? O dinheiro nasce do nada mesmo. E ele então dá um abração, falando que não tem nada de errado comprar uma casa pra mulher dele. Ele tá preocupado porque eles fizeram muito barulho ontem e os vizinhos podem escutar, e é por isso que eles vão ir comprar. Com isso, ela então avisa que uma amiga queria ver ela lá no café, que ela ia apresentar as coisas e depois eles iam pra ver isso. Porém, Chaewon fala que nada disso, demora pra ver uma casa, assinar todos os papéis, então ele queria o dia inteiro. Na hora então, ela já manda mensagem pra amiga falando que ela se vê à noite. Ela tava conversando com essa aí do bonezinho vermelho que se chama Ken-chan, que avisou pra amiga do lar que ela não vai poder vir. A outra do cabelo roxo e gigantesca se chama Menglu e é a personal trainer das duas. Ela tá meio confusa e a Ken-chan fala que talvez aquele negócio do café não tenha dado certo, até parece que um trouxa gastar 300 mil assim. Porém, a Menglu diz que acha estranho, a Chaina não mentiria sobre algo assim. Enquanto a maldita tá pensando que se ela realmente encontrou um jovem milionário, ela vai ter que roubar da amiga. Eita, isso daí é uma boa amizade mesmo. Na hora que a Ken fala que vai perguntar as coisas direito. É aí quando ela solta um grito que a amiga respondeu que ele tava indo comprar a casa pra ela. No retrovisor deu pra ver que a Menglu quase desmaiou. Tinha uma grande diferença entre um cara que compra bolsas e um cara que compra casas. Ela com certeza tinha que conseguir algumas vantagens com esse aí também. E na hora ela fala pra outra amiga perguntar pra Chaina aonde eles estão indo ver as casas, que elas poderiam ir lá dar uma ajuda. Ela só diz que tudo bem e fala que vai perguntar. 40 minutos depois, na região de vendas de Tianji. Assim que chegou lá, ela tava assustada, até porque qualquer casinha meia boca lá custava uns milhão. E nisso a Ken-chan já acha os dois e diz que faz tempo que elas não se veem. A Chaina dá a mãozinha falando que tava com saudade, enquanto elas já estão querendo ser apresentada. A Chaina fala, né, esse aqui é o Chaewon, meu grande amigão. E apresenta pra ele ali a Menglu e a outra, né? A Menglu ali tá parecendo uma minhoca tentando ficar igual um Wesley, ó, se curvando, joga uma coisa pra cima, outra pra baixo. E na hora, essa mina já foi pro ataque, falando que ele tem um bom potencial no corpo, mas deveria ir pra academia dela suar um pouquinho. Peculiar. E não é como se o Chaewon não fosse pior que ela, ele só fala que se for na academia dela vai ser difícil focar no treino. A maldita já percebeu que ele flertou com ela bem na frente da Chaina, o que prova que os dois não são um casal. Além disso, ela já olhou que o joelho da amiga tá machucado e sabe que ela jogou muito futebol. E estranhamente, a Ken fala que quando ele quiser trocar de carro, ela sabe um bom lugar pra comprar Ferraris, ele só agradece. O maldito mal conheceu as duas e os coraçãozinhos já tá ali no 68, 67. Ele já percebeu que essas duas aí não são boas amigas da Chaina, porém pra ele tanto faz, o que ele quer é um monte de mulher com a favorabilidade acima de 60. Com isso os três começam a andar por lá, fi, os coitados dos maridos que vê isso já quer matar o maldito. Andando com 3 gostosos e vindo comprar uma casa, isso aí tá vivendo a vida perfeita. A atendente então pergunta se ele quer ver os primeiros modelos, fala que é 15 mil por metro quadrado e vai querer explicar umas coisas. Porém ele corta a conversinha, diz que veio pra gastar 3 mil, então ele quer saber o que dá pra conseguir com isso. Na hora a mulher diz que tudo bem, então já apresenta a sala, falando que ali tem recomendações profissionais. Enquanto as outras trouxas tá assustada, que tipo de quadrilionário era esse que tá gastando 3 milhões assim do nada? Obviamente que com isso deixou a tal da Menglu mais motivada ainda.
Um tempo depois no sofazinho, a mulher recomenda um lugar ali de 165 metros quadrados com 2,9 milhões de precinho. A China tá puxando esse rapaz, falando pra ele não comprar isso não, isso é caro demais, moleque. Porém, como sempre, ele tá com a mão no que importa e fala pra ela não se preocupar que tudo que ele quer é uma casinha confortável. As meninas tá com inveja, a menina tá se esforçando pra ele gastar menos e lá tá ele, mostrando toda a lealdade de um homem de verdade. Ok. Infelizmente, ele sabe que se ele não negociar, todo mundo vai pensar que ele é um trouxa. Afinal, a China é assim, se você não pechinchar até o final, não é nem que você é, tipo, pobre, é que você é visto como um bobo, tá ligado? Por que você não tá pechinchando? Você é burro? E na hora ele manda a manager falar sobre os descontos, porque ele sabe que ela pode negociar. Ela pergunta se ele realmente consegue tomar a decisão hoje. Se esse fosse o caso, dava pra pedir um ótimo desconto. Ele então explica que, ao invés de descontos, ele quer várias vagas extras, né? Porque, pelo visto, vai colocar um monte de gente nessa casa. A Menglo não para ali, de tentar tudo que ela tem. Joga o cabelo pra cá, joga o cabelo pra lá, dá sorrisinho pra cá. Enquanto o Chen tá até se perguntando se essa daí tem alguma dificuldade mental. Até ele vê o movimento peculiar que ela faz, rapaz. Aí ele já entende. Realmente ele tá impressionado, essa desgraçada jogava o jogo. Porém, não tava na hora dele ficar imaginando isso não, ele tá aqui pra fechar um contrato de uma casa de 3 milhões e tem que manter o like nesse vídeo, molecada. Acabou. Ah, não. Essa aqui é aquelas obrinhas pra você, filho, desligar a cabeça e não tentar fazer sentido de nada, só dar risada, ver o protagonista sustentando e dar-lhe, fi. Infelizmente eu sou culpado, eu também gosto dessa desgraça de obra aqui. Eu sei que não faz sentido nenhum, mas o que eu vou fazer? Eu fico viciado em Legends, maldita. E rapaz, essa daí tá lançando bastante capítulo ainda porque é uma obrinha bem recente, né? Parecida com aquela nossa dos 90 bilhões, mas eu diria que esse aqui é o verdadeiro protagonista Chad, fi. Que isso, menino bravo. Então, né, meus fi, como ela tá lançando, logo mais tem capítulo suficiente pra uma parte 2. E se você não quer perder, o que você vai fazer? Você ativa ele, o Dali. Fui!